Nossa reflexão de hoje será em Atos, capítulo 4, do verso 5 ao verso 22. Por ser um texto longo, eu vou ler apenas 3 versículos, o 13, o 18 e o 19. O 13 diz assim: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Agora os versículos 18 e 19. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Em copo cheio, basta um pingo para transbordar. Os apóstolos, como você sabe, isso foi alvo da nossa reflexão e comentário no nosso último encontro, foram presos. E a razão da sua prisão não foi um crime cometido, mas foi a pregação do Evangelho, a pregação de que em Jesus a ressurreição era uma realidade. Então, diante dessa proclamação que foi feita diante de um povo muito numeroso no templo em Jerusalém, as autoridades religiosas, os saduceus, prenderam os apóstolos. E essa prisão durou uma noite. No dia seguinte, eles foram apresentados diante daquelas autoridades para darem explicações a respeito do que tinha acontecido, particularmente a respeito da cura daquele aleijado. E aí, quando a oportunidade foi dada para os apóstolos, Pedro se levantou e começou a falar. E a maneira como Pedro falou e aquilo que ele falou deu demonstrações claras de que ele e João estavam cheios do Espírito Santo. Na verdade, o próprio texto afirma isso. Quando nós olhamos para o versículo 8, aqui do mesmo capítulo, o texto diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pedro e João estavam cheios. E bastou uma gota, a gota da perseguição, a gota da injustiça, para que eles transbordassem do perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. E isso foi perceptível, de modo que quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós podemos perceber algumas características daqueles que são cheios do Espírito Santo. Perceba que o texto no versículo 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João. Ou seja, diante das perseguições, diante das ameaças, quem é cheio do Espírito Santo responde, reage com coragem. E mais, o texto diz assim: e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, a condição intelectual, ou melhor, a bagagem estudantil que Pedro e João tinham era limitada. Só que aquela limitação não foi uma limitação para a ação do poder de Deus. De forma que quem é cheio do Espírito Santo dá evidências das manifestações maravilhosas e poderosas e extraordinárias do próprio Senhor. E ele segue dizendo: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo exala o bom perfume de Cristo e dá evidências dessa influência de Jesus na sua vida. Eles foram reconhecidos como pessoas que estiveram com Jesus. É como se você, por estar muito tempo com uma pessoa muito perfumada, quando fosse para um outro ambiente, esse perfume da outra pessoa fosse percebido, fosse sentido, tamanho tempo que se passou com aquela pessoa perfumada. E no versículo 18 e 19, nós temos uma outra característica daquela pessoa ou das pessoas que são cheias do Espírito Santo. O texto diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles estão dispostos a obedecer ao Senhor até as últimas consequências, ainda que isso possa demandar prejuízos físicos, pessoais.
Então, nós vimos aqui pelo menos 4 características daqueles que são cheios do Espírito Santo. Coragem, dão evidências do poder de Deus em si, dão indicações de que têm comunhão e de que estiveram com Jesus. E, quarto lugar, dão evidências de que estão dispostos até perder a sua vida para obedecer ao Senhor. Sendo assim, a pergunta que nós devemos fazer diante de um texto como esse é: nós somos cheios do Espírito Santo? Porque o texto aqui, ele indica algumas características. E talvez quando você olhe para si, talvez quando você tente investigar e tente identificar essas características, talvez você perceba a ausência de alguma delas. E aí, o que nós devemos fazer para desenvolver essas características? Bem, como o próprio texto diz, eles foram reconhecidos como pessoas que estiveram com Jesus. Então, é fundamental para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, termos comunhão íntima com o Senhor. É impossível sermos cheios do Espírito Santo sem comunhão, sem intimidade, sem relacionamento íntimo com Deus. Portanto, o primeiro passo para que nós nos deixemos encher pelo Espírito Santo é desenvolvermos ativa e intencionalmente um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. Há outros passos que podem ser dados. Você deve se lembrar, por exemplo, que ali em Atos capítulo 2, verso 42, o texto diz que eles, no caso, aqueles que haviam se convertido, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, temos aqui uma indicação de um caminho para nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. Lembramos, por exemplo, daquele texto que se encontra em Efésios, capítulo 5, do verso 18 a 21, que diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à devassidão ou à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não há como desenvolver uma vida cheia do Espírito Santo sem comunhão com a igreja, sem uma vida de adoração comunitária, sem sujeição mútua, sem dar graças constantemente a Deus. Como podemos ser cheios do Espírito Santo se, ao invés de darmos graças constantemente a Deus, nós estamos ocupados em murmurar constantemente contra Deus, contra as situações, contra nós mesmos, contra os outros? Portanto, fica aqui a dica para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deixemos-nos encher pelo Espírito Santo. Uma vida de devoção, de comunhão íntima com o Senhor, uma vida de envolvimento, de integração e compromisso com a Igreja do Senhor Jesus, uma vida que dá graças em todas as circunstâncias. Esse é o caminho para nós sermos cheios do Espírito Santo. E aí será verificada a coragem, será verificado o poder de Deus em nós, as pessoas vão perceber o bom perfume de Cristo e nós teremos a disposição para obedecer a Deus até as últimas consequências. Seremos cheios. E sendo cheios, bastará uma gota para que nós transbordemos. E transbordemos do Senhor. Transborde do Senhor na sua vida diária. Para a glória de Deus Pai. Deus abençoe.